A paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos a mais um comentário da nossa lição bíblica. Desta feita, a lição de número 4. Queremos agradecer a todos que têm acompanhado, assistido ou ouvido as nossas lições, os comentários e têm também feito compartilhamentos, têm dado o seu joinha, o seu gostei através dos comentários no YouTube e também têm escrito através do WhatsApp da Rádio Vox FM 105,9. Lembrando aqui que nós estamos irradiando para muita gente através da Rádio Vox 105,9, através da Brasil FM 107,7, através da Rádio Jaraguá e através deste canal importantíssimo da CEADEB TV Oficial. Que Deus abençoe ricamente a todos aqueles que participam da Escola Bíblica Dominical. Pastores, superintendentes, coordenadores de EBD, professores, secretários de classes e também a todos os queridos alunos que têm também participado. Você sabia que muitos, milhares de alunos têm ouvido as nossas aulas e têm sido abençoados? Quero também agradecer a Deus por um número bastante maravilhoso que a Rádio Vox tem nos trazido. A Rádio Vox tem tido acessos maravilhosos. Eu só posso dizer essa palavra, né? Estupendos, grandiosos, hiper. Eita! Glória a Deus! Com o programa da EBD e também com toda a qualidade irradiada através da Rádio Vox FM 105,9. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E agora vamos ao nosso comentário. A lição é a de número 4, cujo tema é Quando a criatura vale mais que o Criador. Que tema forte, agressivo e ao mesmo tempo que tema verdadeiro, não é verdade? Quando a criatura vale mais que o Criador. Os textos principais são o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Normalmente, nós preferimos fazer a leitura bíblica em classe com toda a igreja, mas se você assim preferir, pode também fazê-lo em classe. O mais importante é que você não deixe de ler o texto. Aquele que está acompanhando esta lição, este comentário, melhor dizendo, sabe que nós fazemos questão de que você leia, não apenas que você leia com os olhos, mas que você verbalize, que você expresse a palavra de Deus. Gente, você sabe que antigamente, de Adão até os seus filhos, e depois Sete, e assim a geração de Noé, e depois Abraão, toda a transmissão da palavra de Deus era oral. Então os pais ensinavam seus filhos. Vemos ali, quando Deus leva Moisés ao Monte Sinai, ao Monte Horebe, e escreve nele a lei, então a partir dali começa uma parte escrita. Apesar disso, não tinha uma lição, uma tábua para cada família. Então, a transmissão também era oral. Por isso que está escrito, ensinarás aos teus filhos, quer deitado, quer andando, quer no caminho, não deixarás de ensinar todo o propósito de Deus. Então, é importante que a gente não apenas leia com os olhos, apreenda na mente, mas também expresse. E é isso que nós vamos fazer. Agora, primeiro, o texto áureo. Então, o texto áureo está em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Vamos todos ler juntos. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Deixa eu fazer um pequeno comentário aqui, logo no início. Primeiro, o verbo mudar. Veja que mudar, modificar, ele não é deixar de dizer, deixar de fazer, substituir exatamente, é mudar. É fazer uma pequena ou grande modificação. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E por que eu estou enfatizando isso?
Uma coisa é você tirar e colocar outra no lugar. Então a pessoa sente, ei, aquilo que estava aqui, cadê? Não é verdade? Mas quando você substitui aquilo que é verdadeiro pelo que é falso, então quando você muda, modifica alguma dessas partes, a pessoa diz, alguma coisa mudou, não sei exatamente o que foi, mas eu sei que alguma coisa mudou. É aí que está verdadeiramente o perigo. Mudam a verdade de Deus em mentira. E honram e servem mais a criatura. Olha que coisa interessante, porque no tempo dos reis, os samaritanos, eles não deixaram de adorar a Deus. Eles adoravam a Deus e também adoravam aos deuses dos cananeus, aos deuses sidônios, até aos deuses dos filisteus. Então havia uma mescla. Na palavra de hoje, um sincretismo. Então, serviram mais a criatura. Muitos querem servir a Deus e servir a Mamon. Querem continuar servindo a Deus, mas a criatura está em um nível mais elevado do que Deus. Há aí um ídolo habitando os seus espelhos. Há um ídolo habitando as suas selfies. Há um ídolo habitando os seus palcos interiores. Vamos em frente? A verdade prática diz assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Vai no mesmo sentido. Eu sugiro fortemente que cada professor marque, como nós fazemos sempre, as palavras-chave: exaltação, criatura, criador, usurpação, glória divina, mentira, vaidade humana. É tão interessante essa verdade prática que praticamente todos os termos precisam ser sublinhados ou marcados. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Romanos capítulo 1, versículos de 18 até o 21. Está dando para você ler aí direitinho? Está dando para você ver os textos, mesmo que você não possua a Bíblia nesse momento aí, você pode ler comigo aqui. Então é muito importante isso. Vamos lá, a partir do versículo 18 do primeiro capítulo de Romanos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, tanto a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Agora 18 até o 25, ou melhor, do 22 ao 25. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Já lemos aqui. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Os tópicos da lição estão assim distribuídos. Tópico 1, o desprezo à verdade. Tópico 2, a revolução do pensamento humano. E o tópico 3, tipos de auto-idolatria. Vamos a eles? Primeiro, a introdução. A introdução, ela vai falar algumas palavras-chave. Primeiro, soberba. A soberba me vem à mente exatamente Nimrod, logo nos primeiros séculos da terra, da criação do homem. A Bíblia diz que ele era um grande caçador diante do Senhor.
Era um homem afamado, era um homem que conseguia atrair muita gente, era, por assim dizer, um ídolo, um ícone. E ele teve a soberba de querer ajuntar a população para que ninguém se espalhasse pela terra conforme Deus havia mandado. A soberba elevou o seu coração e ele disse: subiremos e seremos semelhantes ao Altíssimo. Isso está no livro do profeta Isaías, mas eu estou falando do pensamento de Nimrod, do coração de Nimrod, do motivo de erguer aquele zigurate tão alto para cujo topo alcançasse o céu. Mas a sua insensatez, a sua falta de senso, ela foi demonstrada quando Deus então confundiu as línguas. Isto gera um afastamento de Deus, conforme em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e ficaram afastados da glória de Deus. Esta é a nossa introdução. Aqui eu separei um texto que vai nos trazer a noção do relativismo, que se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 18. E assim, para isso, nós vamos ter que falar um pouco sobre o renascimento. O renascimento é, por assim dizer, um movimento filosófico, cultural, histórico e até comercial que surgiu mais ou menos lá pelo 1300, ou seja, século XIV, e perdurou até o século XVI. Então ele pega lá da idade medieval, ou a idade média, e vai até a idade moderna. Ele se entrelaça desde a época medieval, momento em que a igreja era tudo, em todos, em que tudo era igreja, começa então aquele movimento de como se fosse uma independência, né? Nós vamos ver isso que o período da renascença, ou do renascentismo, ou do renascimento, ele não foi feito por pessoas que não criam em Deus. Não. Nós vamos ver aqui o Giordano Bruno, nós vamos ver que o Michelangelo, nós vamos ver tantos outros, Gil Vicente, A Barca do Inferno é uma obra importantíssima do Renascimento. Os afrescos, as pinturas, que muitas delas foram pintadas nas próprias catedrais e receberam muito provento da própria igreja e de muitos burgueses que foram mecenas, não mercenários. O nome não tem nada a ver. Mecenas é aquele que financia a obra artístico-cultural. Então, é essa a origem. Ela originou-se principalmente em Florença, na Itália, mas floresceu em muitas cidades, como Gênova, Veneza, Florença, já falei, e foi também para Roma. O surgimento foi da burguesia mercantil. Eu falei para vocês que os burgueses foram muito mecenas, deram muito do seu provento para o desenvolvimento da ciência e das artes. Bem, na cultura chamada cultura renascentista, floresceu o racionalismo. O racionalismo, no seu primeiro momento, dizia-se que a razão glorifica a Deus. Através da razão, através dos achados científicos, podemos ver Deus. E é verdade. Sim, Deus, ele pode se manifestar, ou melhor, se revelar através da ciência. A ciência, ela mostra os meandros da criação de Deus. Contudo, claro que o inimigo não deixaria de utilizar-se do racionalismo para tentar ir contra Deus. Uma coisa boa que gerou muitas vezes uma coisa ruim. Então, o racionalismo, aqui a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. Até aí, nós vemos que a coisa começa a se alterar. Por quê? Porque antes Deus era o centro de todas as coisas.
Era em Deus que tudo iniciava, era em Deus o mediador e era Deus o fim de todas as coisas. Mas agora, através do racionalismo, Deus começa, a Bíblia começa, a igreja começa a ter apenas, por assim dizer, a rebarba. Apenas é tirado Deus dos holofotes, é tirado Deus do centro e a razão, pouco a pouco, começa a ocupar. Então começa-se a entender que através da razão tudo pode ser explicado. Os fenômenos naturais, os fenômenos científicos, tudo agora começa a depender do racionalismo. Segundo cultura que floresceu foi o experimentalismo. No experimentalismo, todo conhecimento deve ser demonstrado através da experiência científica. Isso é um dos dados, um dos requisitos para ser ciência. Primeiro, a razão. Segundo, a experimentação, também feita através do empirismo, daquilo que é empírico, daquilo que é demonstrado, daquilo que pode ser reproduzido por outros cientistas. E mais, o individualismo. É exatamente por isso que nós trouxemos aqui o Renascimento, porque o individualismo ele nasce aqui. Aquela questão do aspecto comunitário, ela começa a perder vez. Agora, o homem, a mulher em si mesmo, já é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Nós vemos isso muito nos quadros, nas pinturas, nós vemos muito isso nas esculturas, nós vemos muito isso até mesmo nas poesias. O individualismo, o ser amado, o desejo próprio, muitas vezes o desejo sagaz, o desejo mundano, o desejo sexual, ele é expresso de uma maneira como nunca antes. Antes era Deus, Deus, Deus. Até mesmo poetas como Manuel Maria do Bocage, o Boca do Inferno, Gregório de Matos, eles fazem no início poemas que retratam o seu pecar, o seu desejo incontido, mas o seu pedido de perdão. Mas com o tempo que passa, o individualismo vai substituindo o lugar de Deus, de sorte que aquilo que antes era pecado e perdão, culpa e perdão, agora não tem mais culpa, agora não tem mais necessidade de perdão. Se não tem mais necessidade de perdão, também não tem mais necessidade de um mediador entre Deus e o homem. Portanto, Jesus Cristo também não tem lugar naquele que é individualista. Olha que coisa interessante aqui, como a raiz, ela cresce, e o escritor aos Hebreus chama isso de raiz de amargura. Tende cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote e perturbe. Aqui é o homem querendo conhecer a si mesmo. Um dos filósofos que são lá do tempo antes de Cristo, se eu não me engano, pré-socráticos, ele diz: conhece-te a ti mesmo. Mas no Renascimento, e é bom que eu diga que o Renascimento, na verdade, é um renascimento, é um retorno à Antiguidade Clássica. Vejam bem, a Antiguidade Clássica, o que tinha? Filósofos, epicureus, estoicos. A Antiguidade Clássica era a cultura helênica ou helenista, né? Os antigos filósofos socráticos, pré-socráticos, Platão, tudo isso, o Renascimento, ele vai buscar, ele vai beber nas épocas anteriores a quem? Ao cristianismo. É por isso que o Renascimento, ele na verdade é em grande medida uma negação indireta do cristianismo. E por que eu disse indireta? Porque os renascentistas, eles na verdade criam em Deus. Eles em primeiro momento eram homens devotados à ciência, à filosofia, à ética, que queriam glorificar a Deus através da sua pintura, mas trazendo o homem para o centro dessa questão. Meus irmãos,
são muitas coisas importantes. Mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições. Alguma coisa te lembra? Então, a cultura renascentista, ela trazia o racionalismo, o experimentalismo e o individualismo. E, por fim, o que também está na nossa lição, o antropocentrismo. Já falei 3 vezes sobre isso. Eu quero apenas reprisar que o antro fala do homem e centrismo, o homem no centro. Há uma máxima que o homem agora, no Renascimento, é o centro de todas as coisas. Vocês sabem que antigamente, até o período medieval, cria-se que a Terra era o centro do mundo. Mas no período do Renascimento, Nicolai Copérnico, ele lança aquilo que não é sua exatamente, mas ele consegue provar a teoria heliocêntrica, ou seja, a Terra gira em torno do Sol. É o Sol que é o centro de todas as coisas. Nicolai Copérnico também era um católico, mas glória a Deus, irmãos, porque embora o Sol seja o centro da nossa galáxia, mas desde os tempos primordiais há um outro Sol que brilha muito mais do que esse Sol. É o Sol da justiça, Jesus Cristo. Está escrito em Apocalipse que lá na Cidade Santa não vai precisar do sol para iluminar, porque há um sol. E o sol é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! De qualquer forma, querendo ou não, Jesus Cristo é o centro de todas as coisas criadas. Glória a Deus. Aqui eu falei o homem como a suprema criação de Deus e como centro do universo. O Renascimento traz o homem para uma posição que realmente Deus não queria que ele ocupasse. E aqui o humanismo, né? Um movimento de glorificação do homem e da natureza humana. O homem é a obra mais perfeita do Criador. Era capaz de compreender, modificar e até dominar a natureza. Vejam que quando Deus cria o homem como a coroa da sua criação, Isaías, o salmista, diz: o homem é quem criaste para o seu louvor e glória. Sim, mas ao mesmo tempo, o Salmo 90, o Salmo de Moisés, ele diz que o homem é como a sombra. Os anos da nossa vida passam como a névoa. É como o mato, que a relva que de manhã cresce e floresce, à tarde seca-se e corta-se. Então, ao mesmo tempo que o homem é importante, o salmista pergunta: quem é o homem para que dele te lembres? Ou filho do homem para que o visites? Mas coube, agradou a Deus, glória a Jesus, nos trazer, irmãos, como disse o apóstolo Paulo, um tesouro em vaso de barro. O vaso é de barro, mas dentro dele há o tesouro de Deus, o sopro de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, mesmo você sendo de barro, mesmo você sendo pequeno, mesmo você sendo limitado, mas Deus, Ele aprove lhe dar a vida eterna, o Espírito Santo, dons espirituais, lhe colocou numa família e lhe deu a vida eterna. Glorifique ao nome do Senhor por isso. Glória a Deus, glória a Jesus. O humanismo provocou uma reforma no ensino das universidades. Eles buscavam agora interpretar ou reinterpretar o cristianismo de uma forma que pudesse colocar o homem no centro de toda a história. Isso despertou também o gosto pela história, pelo estudo das línguas clássicas, ou seja, o grego, as línguas pré-latinas, né? O surgimento das línguas nacionais de cada país. Então, mais uma importante alteração do Renascimento foi no aspecto literário. O Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, em alguns episódios, o episódio do inferno, o chamado Inferno de Dante, em que ele retrata a alma dos condenados, é uma literatura de grande valor e veio no Renascimento. Vejam que ainda a questão Bíblia, Espírito, a questão divina ainda estão incluídas. A Divina Comédia de Dante, mas era um passo para o relativismo. Maquiavel escreveu O Príncipe, ou como o príncipe deve se comportar para manter
o seu governo. Uma importante obra de Maquiavel. Shakespeare, o grande poeta anglo-saxão, escreveu Romeu e Julieta, Macbeth, foi uma importante voz do Renascimento literário. Miguel de Cervantes escreveu Dom Quixote de la Mancha, aquele cavaleiro. Luís de Camões, que escreveu Os Lusíadas e os seus poemas, muito importante. E eu, inclusive, quero orientá-los a que leiam, dentro das suas possibilidades, algumas dessas obras, Os Lusíadas, Dom Quixote, O Príncipe, muito importantes para que a gente possa compreender o pensamento da época e como ele alterou o pensamento medieval e nos trouxe até aqui. Por fim, o renascimento artístico com Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, ele também tem outras obras, A Última Ceia. Você com certeza já viu esses quadros, né? Jesus, no seu último dia sobre a terra, ou na sua última noite sobre a terra. Rafael Sanzio, a Madonna do Prado. Michelangelo, Pietà, a Virgem Maria com seu filho morto. O juízo final, isso aqui é um afresco, que demonstra o juízo final, as almas, conforme se entendia aqui, a barca do inferno, os 3 níveis do inferno. E, por fim, o renascimento científico, como eu já falei, Nicolau Copérnico, ele diz que a Terra não é o centro do universo, mas simplesmente um planeta que gira em torno do Sol. Não falei de Galileu Galilei, ele descobriu os anéis de Saturno, as manchas solares, os satélites de Júpiter. Tudo isso foi através do Renascimento, mas tudo isso também, gente, nasceu sendo financiado pela igreja ou pela burguesia. Então não era exatamente um movimento de libertação, era um movimento de individualização, de florescimento de todos esses humanismo literário, cultura, ciência, artes, né? O humanismo, na verdade, é uma teologia humanista. Vamos voltar então à nossa lição e continuar aqui, mas eu quis trazer isso aqui para vocês entenderem. Então, o homem é a medida de todas as coisas. Quem falou foi o Protágoras. Vamos lá. O tópico 1 vai falar sobre o desprezo à verdade. O meu querido Adonias, ele não veio com café, mas tem água. Não tem tu, vai tu mesmo. Uma pausazinha, né? Para falar com os alunos. Você tem sido leal ao seu professor? Tem ajudado ele a dar uma ótima aula? Como é que eu vou ajudar o meu professor? Fazendo boas perguntas. Fazendo perguntas assertivas. O que é uma pergunta assertiva? Uma pergunta que vai direto ao ponto, que vai ajudar outros alunos também a compreenderem a lição. Você pode também ser um ótimo secretário de classe, seja recolhendo as ofertas dos alunos, seja anotando as suas presenças. Dentro de pouco tempo, se o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro, assim anuir, nós estaremos apresentando um software aqui de Escola Bíblica Dominical, que vai ajudar muito a você fazer o levantamento de presentes, ausentes, alunos faltosos, alunos enfermos, alunos que a quantidade de lições utilizadas, tudo isso é muito importante. É o princípio da contadoria, da anotação, muito importante para toda a Escola Bíblica Dominical. Obrigado a todo o bom povo aí de Vitória da Conquista, que tem acompanhado as nossas aulas também. Um abraço também ao pastor Uziel Couto, um grande abraço ao pastor Alex Santana, que também aniversariou. Um abraço também ao pastor Joézer Cruz, lá de Feira de Santana. Um grande abraço ao pastor José Carlos, pastor presidente da Umadene. Também, eu vou me esquecer de algumas pessoas importantes, mas eu prometo
que na próxima lição eu estarei citando seus nomes. Às vezes eles dizem, olha, estou assistindo lá, fala o meu nome. Eu vou falar, calma, mas a assessoria não trouxe todos os nomes aqui. Na próxima lição a gente vai estar falando. Mas comenta aí, diga o que é que você está achando, vocês que estão ouvindo pela Rádio Vox, pela Rádio Jaraguá, pela Rádio Brasil FM. Então comenta aí, manda a sua mensagem para nós. Oh, glória a Deus! Jesus, quando não vem, manda o secretário. Glória a Jesus. Que maravilha! Muito obrigado, servo de Deus, pastor Gerson. Glória a Jesus. É bom, né? Um cafezinho. Você que está na sua escrivaninha, com a sua Bíblia, com a sua lição. Eu quero também, se você assim achar por bem, veja os hinos. No próxima lição, se Deus permitir, nós vamos trazer alguns trechos dos hinos sugeridos pelas nossas lições, para que você possa também se inteirar desses hinos. É muito importante, viu, pastor? Que os hinos da harpa sejam revisitados. Um grande abraço à irmã Ilza, ao presbítero Cleovano Batista, ao presbítero Daniel Moraes, ao pastor Francisco, ao pastor Marcos Alexandre. Gente maravilhosa que nos ajuda tanto a tocar a obra do Senhor. Que Deus abençoe. Mas eu falava sobre os hinos, maravilha. Quem não tem uma guitarra vai com teclado, quem não tem um teclado vai com a batera, e assim vamos cantando os hinos da harpa. É muito importante que a gente possa não esquecer esse algo importante que são os hinos clássicos da nossa harpa cristã. O primeiro tópico vai falar sobre o desprezo à verdade. Vejam que tudo está incluído no relativismo, tudo está incluído no antropocentrismo de que falamos há pouco. Então, a impiedade e a injustiça. O profeta Abacuque já reclamava, ele reclamava com Deus, que a justiça perdeu espaço. As testemunhas falsas, elas são chamadas para poder destruir a vida, a reputação de alguém. A justiça afrouxa, meu Deus, como isso é atual. Por quê? Porque quando a mentira entra na casa, a verdade sai por outra porta, né? Então a verdade se sentiu desprestigiada. É isso que está acontecendo no nosso tempo. A verdade, ela é colocada para dentro dos rincões. A verdade não está mais nos lugares em que deveria estar. Campeia a impiedade. O que é impiedade? É a irreligiosidade. O Salmo 36 diz: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Por isso corrompem-se e cometem a injustiça. No Salmo de número 73, há uma reclamação muito válida de um músico chamado Asaf. Ele fazia parte do grupo de louvor e ele, enquanto andava, via as injustiças acontecendo. E ele quase se desvia. Foi ele quem disse: pouco faltou para que se desviassem os meus pés. Porque eu via a prosperidade dos ímpios. Eles temiam a Deus e escapavam, né? Então, a impiedade é a irreligiosidade. É dizer, esse negócio é de crente, isso aí não existe. Isso aí é espiritualização demais. Isso aí é fanatismo. Cuidado. Porque a irreligiosidade, ela também leva à injustiça ou a uma justiça caolha, que só olha para um lado e esquece do outro. Isso não é justiça. O subtópico 2, a insensatez humana. É também no Salmo 36. Diz o insensato, diz o nécio no seu coração: não existe Deus. Mas eu posso traduzir também a insensatez como a insensibilidade humana. Muita gente insensível à dor do próximo. E muitas vezes o que pensam de sensibilidade, sabe o que é? É a sensibilidade estatal. O Estado tem que ser forte, o Estado tem que prover. Mas o apóstolo Paulo fala uma coisa a Timóteo que é muito importante. Ele diz assim: até que eu vá,
exercita-te pessoalmente na piedade. A piedade, ela deve ser exercida pessoalmente. Nós precisamos nos curvar para atender as pessoas, olhar nos olhos como Pedro e João fizeram àquele paralítico na porta do templo chamado Formosa. É preciso ter o nosso coração ligado às pessoas. Muitas vezes há uma insensibilidade gerada pelo desprezo. O culto à criatura, ela, é claro, adoraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Isso é o apóstolo Paulo que fala no livro de Romanos, no seu primeiro capítulo, tendo conhecimento de Deus, ou seja, há um prévio conhecimento de Deus, mas há uma rejeição a Deus. Eu prefiro a criatura, eu quero a criatura, eu quero a beleza da criatura, ou a feiura, porque muitos hoje preferem a feiura. Isso também é uma deturpação do bom mundo de Deus. Porque Deus criou as pessoas belas, mas, pastor, mas por que o senhor está dizendo as pessoas feias, pessoas bonitas? Vejam bem, para Deus todos são belos, desde que aceitem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, né? Agora, como é que a pessoa fica feia? Quando se entrega aos vícios, quando se entrega à bebedeira, quando se entrega às orgias, quando está incrustado em pecado, quando está abandonado, ou eles abandonam a Deus, então a criatura se transforma em algo feio. Mas o Espírito de Deus, ele veio para embonitar a gente, glória a Deus. Você vê, o crente é bonito. O crente é lindo, é maravilhoso. Eu olho para a igreja do Senhor, eu olho para os irmãos chineses, eu olho para os irmãos russos, eu olho para os irmãos afegãos, eu olho para os irmãos africanos, eu olho para os irmãos europeus, eu olho para os irmãos norte-americanos, eu olho para os irmãos centro-americanos, eu olho para os irmãos latino-americanos e eu vejo beleza, o brilho do Espírito Santo. Como eu me emociono quando eu vejo o povo de Deus reunido. Eu vejo beleza, eu vejo a glória de Deus irradiando em cada olho, em cada olhar, em cada face. Louvado seja o nome do Senhor. Você também não vê, não? Os crentes cantando. Às vezes nós vemos alguns vídeos no YouTube, os crentes cantando, louvando ao Senhor, em corais, em grupos. Que maravilha, que coisa linda! Mas devemos sempre entender que eles têm que glorificar a Cristo. É o Espírito de Deus que glorifica a Cristo. É o Espírito de Deus que dá testemunho de Cristo. Ele é o Filho de Deus. É Ele o Salvador do mundo. É o Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glória ao nome do Senhor Jesus. O tópico 2, ele vai falar sobre a revolução do pensamento humano. Como é que o pensamento humano, ele progrediu ou regrediu, né? Primeiro, eu já falei sobre o renascentismo, ou sobre o renascimento. Então, eu falei para vocês também que o renascentismo era o renascimento das ideias, da cultura e das artes pré-cristãs, ou da antiguidade clássica. Então, incluindo aí os ideais e filosofias gregas, né? Também simbolizadas pelo helenismo. Eu não gosto muito de fazer essa mistura, por isso que eu pensei um pouquinho aqui, ou helenistas, porque há uma pequena diferença, né? Mas não vou tratar disso agora, se Deus permitir, num outro momento falaremos sobre o rei Filipe II, sobre Alexandre o Grande, como ele aprendeu aos pés de Aristóteles e como Aristóteles aprendeu aos pés de Platão. E vamos ver os pré-socráticos, tudo isso, né? Acho que não estou errando nenhum nome aqui, não. O humanismo, o homem à medida de todas as coisas, vem também lá do Renascimento. O iluminismo e o pós-modernismo. O iluminismo achou que poderia trazer o homem em si próprio, através da ciência, trazer em si mesmo a solução de todos os problemas e que, como eu disse, a razão seria o sustentáculo de todas as coisas e a solução para todos os problemas.
mas a cada solução que o iluminismo criava outros 10 problemas. E sabe por quê? Porque o homem não sobrevive. O homem nunca encontrará paz sem Deus. Isso é coisa de anticristo. Isso é o espírito do anticristo. O homem precisa de Deus porque foi criado por Deus. E o espírito que habita o homem é o espírito de Deus. O tópico 3 vai falar sobre tipos de auto-idolatria. Então aqui eu coloquei, você está vendo aqui, aqueles que estão nos acompanhando através da Jaraguá, através da Rádio Vox FM 105,9. E também tem o site radiovoxfm.com.br. Valmir Júnior, se eu estiver errado aí me corrija. Na próxima a gente vai trazer aqui o endereço, mas eu acredito que é radiovoxfm.com.br. Então, aqueles que estão nos acompanhando através da Brasil FM 107,7, então não estão vendo, mas aqui é um homem tirando uma selfie. Você sabia, pastor Jéssica, que muita gente morre por causa de selfie? Muitos se desafiam a irem a prédios altíssimos tirar selfie. Não se recordam, muitas vezes não se lembram, porque o príncipe deste século cega o entendimento que lá alto há rajadas de ventos poderosas. E quando eles vão tirar as suas selfies para mostrar aos seus seguidores, então aquele vento os arrebata e muitos têm perdido a vida em cachoeiras, em prédios altos, muitas vezes em vulcões, em erupção, muitas vezes em desafios nos mares abertos. Cuidado, a exibição tem sido uma porta aberta para o inimigo, a idolatria de autoimagem. Êxodo capítulo 20, versículo 3 está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Nenhum outro Deus, nem Amon-Ra, nem Astarote, nem Dagon, nem Deus Ram, nem ninguém. Não terás outros deuses diante de mim. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu pensamento, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. O segundo, subtópico é idolatria no coração. Muitas vezes não está demonstrando externamente, não usa aquelas vestes talares do Herodes, que fez um discurso tão maravilhoso que o povo disse: isso aí é voz de Deus, não é voz de homem não. Esse homem não é da terra não. Que discurso foi esse? Mas imediatamente Deus o puniu, porque não deu glória a Deus. Dar glória a Deus não é só dizer glória a Deus, não. Isso aí é uma expressão do que o coração está cheio, da glória de Deus. Mas dar glória a Deus é dizer: olha, isso aí que vocês estão dizendo acerca de mim, isso aqui não é para mim não, eu sou instrumento de Deus, isso aí é para Deus. Deixa eu dar um exemplo. Certa vez participei de um treinamento numa empresa e que aquela pessoa, uma boa treinadora, uma boa técnica, ela fez o treinamento de muitos funcionários, era uma grande empresa. E ao final, os colegas se reuniram para lhe dar um presente. E então, no momento em que foram lhe oferecer o presente, lhe ofertar o presente, cada um falou uma coisa: quero agradecer os ensinamentos, aprendi demais, fui transformado por esse ensinamento, você é um funcionário melhor. Então ela pega aquele presente e ela diz assim: na verdade eu mereço esse presente, porque eu me preparei, eu estudei, eu dou graças a mim mesmo. Eu fiquei estatelado, estupefato, assombrado, porque em nenhum momento ela glorificou a Deus por aquilo que ela estava recebendo. Eu fiquei por muito tempo, até hoje na verdade, meditando no senso, na insensatez daquela mulher. E é claro que ela tinha os seus méritos. Sim, ela tinha estudado, ela tinha se preparado. Mas, gente, primeira glória que nós temos que dar é a Deus, porque se Deus tirar o fôlego de vida,
nada, não existe mais ninguém. Todos nós baixamos, como se diz, a campa fria e só se ouve agora, coitado, foi tão cedo, não é verdade? Então a idolatria também pode ser no coração. Ezequiel capítulo 14, versículo 3, o Senhor diz ao profeta: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Ou seja, não que existissem ídolos externos, mas dentro do coração eles já não queriam, já não suportavam adorar a Deus. E a idolatria sexual, a sensualidade, a imoralidade, a libertinagem. Muitas vezes nós vemos as passeatas, mulheres e homens desnudados, sem o mínimo de pudor, nem diante de crianças, desonram os seus corpos e desonram também aqueles que o veem, muitas vezes sendo expostos em TVs do mundo inteiro e acham isto a coisa mais normal possível. Isto é um tipo de auto-idolatria e que Deus, no tempo certo, também dará a resposta. Vamos, por fim, meus irmãos, à aplicação, querendo que este estudo encontre você em boa forma, preparado, que você, professor, esteja também anotando todas as coisas. Eu sei um princípio que é o princípio da anotação, né? Eu anoto todas as coisas importantes, eu marco, para que no momento em que eu precisar daquela anotação, a minha mente possa estar. Você sabe que quando você vê, quando você ouve, quando você fala e quando você escreve, a capacidade de absorção, ela aumenta muito do que simplesmente você ouvir. Então, está aí, assista quantas vezes quiser, compartilhe, vá lá, volte, ouça novamente. Se você está através do rádio, se você puder gravar isso aí, grave no seu celular e depois você vai ouvindo. É muito importante. Então, aplicação. Primeiro, a autossuficiência, o perigo de adorar mais a criatura do que o Criador. É a autossuficiência. Isaías capítulo 14, versículo 14, diz: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Nós vemos na Bíblia diversos exemplos de pessoas que se consideravam autossuficientes. Nabucodonosor, o próprio Beltesazar, Satanás, o próprio Faraó. Nós vemos também o Herodes, o Pilatos, dizendo: ninguém, eu tenho poder para lhe dar a soltura e tenho poder para te matar. Mas o Senhor disse: nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fosse dado. O segundo, o autoconhecimento. Conhecer a si próprio é bom e necessário, mas em demasia pode levar a conclusões erradas sobre o homem. E eu sinto aqui Nimrod, conforme eu já falei, está em Gênesis capítulo 10, versículos de 8 até o 10. Próxima lição, a dessacralização da vida no ventre materno. Próxima lição vai ser muito profunda. Nós vamos adentrar aí os meandros do aborto. Nós vamos estudar a teoria do meu corpo, minhas regras, e como essas regras são quebradas de acordo com a conveniência. Nós vamos estudar um pouco das teorias esquerdistas, nós vamos ver um pouquinho do Gramsci, nós vamos ver um pouquinho do Bauman, né? Nós vamos ver algumas coisas muito importantes. Fiquem ligados, porque estas aulas são aulas de grande essencialidade para nós, tá bom? Nós temos tentado fazer as aulas de uma boa qualidade. Tomara que você esteja aproveitando as nossas aulas. Queremos agradecer a todos vocês e a Deus também por ter nos dado essa oportunidade, ao nosso querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, a toda a mesa diretora, a todos os queridos pastores da nossa grande Bahia e também do nosso Brasil e até no mundo. Grande abraço a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.